Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Nós estamos aqui para concluir o estudo de Gálatas, né? Essa visão panorâmica que o pastor oferece para vocês, para que então, ao lerem esse livro, vocês tenham compreensões e complementos daquilo que Paulo nos traz com tanta sabedoria e unção pelo Espírito Santo, que na síntese há um só evangelho, e esse evangelho é que a salvação vem por Cristo Jesus. E que as nossas obras elas são complementares a isso, mas elas não nos levam a isso. A salvação e a graça é algo que Cristo nos deu, né? Então essa é a essência do cristianismo. Por isso Gálatas é considerado como uma constituição. O cristianismo, se você entender ele como uma instituição, né? Gálatas é a constituição dele, onde pauta, onde nos mostra exatamente o significado, o porquê da morte de Cristo, para que da morte de Cristo, quais os efeitos que isso traz na nossa vida e uma orientação para que nós fujamos de outros evangelhos que foram trazidos ali de uma forma equivocada, buscando trazer aquelas coisas que tinham sido resolvidas, superadas e suplantadas, como Hebreus nos ensina, que se o primeiro mandamento, se o primeiro testamento, se ali aquela primeira relação que Deus manifesta por meio de Moisés, se ela fosse perfeita, e não é perfeita pela incidência do homem participando dessa aliança, a segunda não seria necessária. E se nós temos o segundo testamento, se nós temos uma segunda aliança, como Cristo nos ensina na própria ceia, é porque era necessária essa recondução, essa complementação, na verdade, na plenitude dos tempos, como Gálatas 4,4 nos mostra, Jesus viria para fazer que aquilo que aconteceu com Moisés fosse apenas um anúncio, uma pré-figuração daquilo que verdadeiramente Deus estabeleceria aos homens por meio de Cristo Jesus. É isso que Gálatas nos ensina. No capítulo 5, Paulo vai trazer a solução para aquele problema. Por que os Gálatas se desviaram? Por que os Gálatas estavam ali buscando coisas que não eram corretas? Porque deixaram aquilo que trouxe a eles o Evangelho. A intimidade e a comunhão com o Espírito Santo. Então, nesse quesito, se mostrava ali todo o problema que havia para aqueles moradores da Galácia, aqueles que receberam o Evangelho naquelas 4 igrejas e agora estavam se desviando dela por conta de pregadores que queriam judaizá-la, trazer as práticas do judaísmo como condição para que você então alcançasse a salvação, o que não vai de encontro e o que não se encaixa de maneira nenhuma no evangelho que Cristo nos trouxe e que Paulo continua ali explicando. No capítulo 5, então, nós vemos aqui a exortação dele, a confiar na liberdade cristã, né? Vocês estão firmes na liberdade que Cristo nos libertou e não tornais a meter-vos debaixo, né, do jugo da servidão. Vocês estavam livres, por que estão voltando para a servidão? Paulo começa aqui a tratar essa questão e vai mostrando para ele, para cada um daqueles que o ouviam, né, para aqueles que a carta foi lida, essa realidade. Vocês corriam tão bem, quem vos impediu, né, para que continuassem obedecendo à verdade? Ele pergunta aqui no verso 7, porque no verso 6 aqui ele ainda diz assim, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé opera por amor. A fé e o amor é que são a síntese, a essência do cristianismo, da obra de Jesus naquela cruz. Não é isso? Então, Paulo, nesse primeiro tópico aqui do capítulo 5, ele trata dessa questão. Por que vocês voltaram atrás? Por que saíram da unção do Espírito Santo, que trouxe para vocês o convencimento do pecado e abriu o coração para o perdão de Cristo? Por que agora vocês estão deixando operar ideias e concepções que dizem que vocês têm capacidade e têm necessidade de fazer alguma coisa para que vocês sejam salvos, né? O que era necessário, Cristo fez. O que vocês precisam é usar esse presente que ele deu em continuidade buscando a santidade. Mas não é circuncidando seus filhos, não é guardando o sábado, não é tendo aqueles procedimentos que o judaísmo trazia, que vai te levar a Deus. Tanto que Jesus veio para quebrar isso tudo, né? Esses paradigmas. Então, essa primeira parte ali, até o versículo 9, Paulo trata disso.
E ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, uma informação distorcida, algo ali apodrecido, algo que não convinha, levou toda aquela igreja, aquelas 4 igrejas, a se tornarem então inchadas. O fermento não faz isso com a massa do pão, né? Então essa é mais ou menos uma parábola, uma metáfora, melhor dizendo, que Paulo usa aqui. Inchou, saiu do propósito, né? Então por quê? Porque algo foi lançado ali e eles receberam. E Paulo invoca para que eles tenham a capacidade e a sabedoria de entender que esse fermento não é bem-vindo e que não produz, ao contrário do que no pão, aquilo que a gente quer. No verso 10 ele diz, confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele está pedindo, olha Deus, perdoa os meus irmãos ali na fraqueza, no desvio, no desvirtuamento da doutrina, mas dá um jeito naqueles que os levaram a esse erro. Mostrando aqui, queridos, a grande importância da liderança que ministra fora da palavra. Mostrando aqui que Paulo é duro, que Deus o cortasse, né? Em outras traduções até um pouquinho mais forte o que ele fala a respeito daqueles que levaram os Gálatas ao erro, né? Aqui diz, logo o escândalo da cruz está aniquilado quando nós aceitamos aquelas orientações. Então Paulo é duro, né? Se o camarada ensina coisas que anulam, aniquilam a obra, né? Então que ele sofra a condenação. É o que Paulo, seja quem for, sofra a condenação, porque é algo muito sério. É você anular a obra da cruz quando você muda a pregação do Evangelho, né? E ele aqui no verso 14 ele diz, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz, no verso 13 ele diz, vocês foram chamados à liberdade. E a lei que existe, vocês querem andar na lei? A lei é essa. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Você andando nesse caminho, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o teu próximo como a ti mesmo, isso aqui é uma complementação daquilo que Jesus fala num dos evangelhos. Quando perguntado qual era o maior dos mandamentos, ele disse, ama teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo, muito importante, é ama teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo está trazendo aqui a essência do evangelho, e não práticas, não formalizações, não posturas, não exigências que a lei judaica impôs sobre as pessoas, anulando ali a graça e a misericórdia de Deus, certo? E aí ele começa a trabalhar a questão de qual é o remédio, como deve se trabalhar essa questão para que eles possam então voltar a terem aquele compromisso com o Espírito Santo. E ele começa a trazer aqui algo que é muito importante nos nossos dias. Esse texto aqui, o capítulo 5 de Gálatas, ele é algo, irmãos, que tem uma importância vital em todos esses séculos. Porque isso que ele ensina aos Gálatas serve para mim e para você. É necessário para mim e para você. Porque quando nós entramos nesse processo de santificação, o nosso corpo ele não perde as suas capacitações. A nossa mente não é totalmente trocada com a de Cristo, é o processo da santificação que vai nos levando a ter uma mente mais parecida com a de Cristo, de glória em glória, de minuto a minuto, né? Sempre aquela conversinha que o pastor não perde a oportunidade de dizer. Hoje eu estou melhor do que ontem, mas amanhã eu estarei melhor que hoje. Essa é a essência do processo de santificação. Então Paulo está mostrando aqui que nós temos que ter a sabedoria de ir vencendo aquilo que a nossa carne, os nossos desejos, as nossas concupiscências, né, que é a palavra que a Bíblia usa muito fortemente, que é o desejo da carne, que é o desejo hedonista, daqueles assim que buscam prazer, né, e não veem as consequências. Então Paulo está aqui nesse capítulo 5, queridos, do verso 16 até o verso 26, que é o fim do capítulo 5, ele trata de um assunto que talvez seja um dos mais pregados, né? Um dos que mais nós utilizamos para compreender o significado da ação do Espírito Santo mudando as nossas vidas, né? E eu quero dividir com vocês aqui o que ele nos ensina. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele começa no 16. No 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então Paulo antevém aqui aquilo que ele também diz num outro momento, quando ele fala assim: as nossas lutas não são contra o sangue e a carne, mas contra as potestades espirituais. Ou seja, o nível espiritual da nossa existência, queridos, é ele que nós temos que alimentar, e isso se faz com a proximidade do quê? Do Espírito Santo. Não comendo mais carne, né? Isso aí é até bom comer carne, né? Mas não vai te fortalecer espiritualmente, né? Não é tomando leite, vitamina B12 que você vai andar no teu processo de santificação. É orando, é jejuando, é aprendendo a palavra como nós estamos fazendo aqui agora, é amando as pessoas, é exercitando esse mandamento: ama teu Deus acima de todas as coisas. De vez em quando você para e dá uma passada na tua mente: será que eu amo Deus mais do que o meu filho, do que a minha filha, do que o meu marido, do que a minha esposa, do que meus pais? Queridos, isso é importante você refletir, porque esse mandamento ele é muito profundo. Você quer estar em sintonia, você quer participar do reino de Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Se não alcançar essa condição, você não está ainda totalmente convertido. Pastor, mas que palavra dura. É dura, mas é bíblica, é verdadeira, né? E amar teu próximo como a ti mesmo é você se colocar no lugar dele, que é tão difícil quanto colocar Deus acima de todas as coisas, querido. Esses dois mandamentos eles são mais importantes e por isso mesmo são os mais difíceis de nós cumprirmos. Mas a santificação nos oferece essa oportunidade quando o Espírito Santo toma a gerência da nossa vida. E eu vou insistir: como é que o Espírito Santo toma a gerência da nossa vida? Jejum, oração, intimidade com Deus, meditação na palavra, conhecimento da palavra. E Paulo continua aqui: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, e por aí ele vai, né? Com uma série de coisas em que ele diz aqui ainda no final do verso 21: os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus. Então nós temos que nos preocupar em entender e compreender que essas ações que o nosso corpo nos leva, ele precisa ser tratado e permitir que o Espírito Santo então nos conduza, inclusive os nossos temperamentos, inclusive aquilo que talvez a nossa natureza psíquica ou psicológica, fruto do nosso tratamento, do nosso crescimento, do contexto que nós vivemos, isso também produz em nós situações que precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo, né? Eu dou um exemplo, né? A minha existência. Vocês sabem que eu estou estudando com vocês, mas eu nunca fiz uma pregação aonde eu vá mostrar para vocês sobre temperança e sobre temperamento controlado, sobre mansidão, porque essa é uma luta que eu ainda tenho, né? É algo que eu busco, vejo uma evolução, principalmente até antes um pouco de eu ser pastor, mas ainda assim, volta e meia eu caio nessas situações de faltar a mansidão, mesmo às vezes estando com a razão. Não precisava ser tão, vamos dizer assim, tão enfático e tão duro. Então esse temperamento, o que é o temperamento que não tem o domínio próprio? Ele reage com muito mais rapidez e não com longanimidade. Então eu estou falando de mim, exemplo. Eu tenho longanimidade em alguns assuntos, em conduções de algumas situações dentro da igreja, nos relacionamentos com... Mas a minha longanimidade, por exemplo, dentro de casa, ela é um pouco menor. Eu perco a paciência com rapidez. E isso é um problema. Como é que eu trato isso? Como eu estou fazendo? Jejuando, orando e buscando no Senhor. É fácil? Não. Mas nós temos que buscar. Isso aí é inequívoco. Não existe aquela visão. Já disse muito isso para vocês, queridos. Aquele crente Gabriela, né? Quem tem mais de 50 anos lembra da música que falava: eu nasci assim, eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. E tem os crentes Gabriela, que na verdade não é crente, né? É alguém enganado que é crente. Nós temos que ter consciência das nossas fraquezas, das nossas dificuldades e buscar transformá-las e mudá-las de acordo com o que Deus quer. E o que Deus quer? É que o Espírito Santo faça a obra na tua vida. E aí nós vemos aqui, no verso 22. Mas o fruto do Espírito não são... Por que ele não usa no plural os frutos? Né? Porque se fossem os frutos, você fala: desses frutos eu tenho 7. Desses frutos só me falta 1. Não é assim, queridos. O que Paulo está dizendo
é que o Espírito Santo, quando você abre o coração, ele vai fazer a obra completa na tua vida. Mesmo que demore tempo, mesmo que vá demandar ali muito jejum, muita oração, muita contrição, muita humilhação quando você cai naquilo que você sabe que não é para cair, né? Então ele relata aqui esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, esse é inquestionável, gozo, a alegria, a gratidão. Isso tem que estar no ser humano que está com o Espírito Santo dominando a sua vida. Paz, aquela paz que independe das circunstâncias. Longanimidade, essa longanimidade é aquilo que você alonga, é extensa a tua paciência ali, né? Como eu disse que em alguns casos eu tenho, em outros não. Mas precisamos ter em todos os casos. Além disso, benignidade. Benignidade, queridos, é você ter o bem como objetivo em todas as coisas que você vai fazer. Em nenhuma delas há outra motivação. Você pensa no bem. Você vai vai votar nas eleições, você vai pensar no bem da tua nação, você vai pensar no bem maior. Você não vai pensar em você. Você não vai ser egocêntrico. Eu vou votar aqui porque aqui eu tenho um emprego garantido. Isso não é benignidade. Isso é um certo egoísmo, porque às vezes você vai fazer uma escolha, né? Eu quero sair da política aqui para ninguém achar que eu estou em púlpito aqui pré-eleitoral. Mas vamos pensar em outras coisas. Quando você vai tomar uma atitude que diz respeito ao teu casamento, uma escolha que você vai se satisfazer com ela, mas a tua esposa não, ou o contrário. Isso não é benignidade. Você não está pensando no bem comum, no bem maior, né? Isso é benignidade. Por que eu estou explicando isso? Porque na sequência fala de bondade. Então, benignidade e bondade, elas são diferentes, elas são complementares. A bondade é você ser bom. Não é só você. Porque eu posso não pensar no bem de todos ao mesmo tempo, mas eu sou um cara bom. Que nas ações ali, se precisar, eu colaboro, eu vejo uma pessoa com frio, eu tiro a minha blusa e dou para ela. Isso é bondade. Benignidade é o bem e bondade é ser bom. Então, isso são obras complementares que o Espírito Santo traz para mim e traz para você. Fé, essa é fundamental. Sem fé, ninguém vê a Deus. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Sem santificação, que é a manifestação dessa fé, transformando a tua vida, ninguém vai chegar a Deus, né? Então a fé, ela é fundamental, né? Paulo chega a dizer lá em Coríntios que tudo vai passar, mas o amor e a fé, esses vão permanecer, né? O amor e a fé, esses vão... Ele cita mais um item que eu não me lembro, mas o amor e a fé vão permanecer sobre todas as coisas. E aí vem aquilo que aperta o rim do pastor aqui: mansidão e temperança. A mansidão é você ser manso. O que é ser manso? Na cultura brasileira isso aí pode ser até meio ruim de você interpretar, né? Mas, na verdade, mansidão é você não estar nunca preparado para a guerra. Você não está preparado e com o coração voltado para a reação. Você tem disponibilidade ali apenas para solução. Jesus diz lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados pacificadores. O manso é aquele que é um pacificador. É aquele também que tem a capacidade de receber as ofensas, as agressões e não devolver na mesma medida. Essa mansidão é importante. E é nesse ponto que eu preciso mais da ação do Espírito Santo. Que eu gosto de dizer assim, queridos, se uma pessoa é humilde comigo, eu vou ser muito humilde com ela. Mas se ela for orgulhosa, talvez eu vá ter atitudes que, mesmo tentando não ser, eu serei orgulhosa como pessoa. E isso é um problema. Nós não podemos nos alterar e nem sair do caminho de Deus, da vontade de Deus, por causa de terceiros, né? Cristo nunca mudou, ele sempre foi o mesmo. E essa é o ensino que Paulo traz aqui. E temperança é aquilo que eu já disse. É você sempre ter nas tuas ações, as tuas respostas, atitudes, além de você não estar com o coração voltado para a guerra, para a briga, para a porfia, para a discussão, para a dissensão, você também tem a temperança de ter ações que tragam tempero, né? Que tragam, eu estou usando aqui uma metáfora, o tempero é aquele que dá sabor às coisas, né? A temperança aqui não teria nada a ver com tempero, mas eu estou usando, me apropriando da similidade das palavras, dizendo que é assim: você vai temperar as ações, as coisas que estão ao seu redor com paz,
certo? Com mansidão. É você ter uma visão também complementando aquilo quando Cristo fala dos pacificadores. E em tudo que você tem, há uma celebração da sabedoria e do autocontrole. Domínio próprio, né? Em outras traduções, fala sobre domínio próprio. Você se domina. Você não é tocado pelos outros. Você é um cara temperado. Você tem a capacidade de reagir sempre de acordo com a tua consciência e sem perder-se, né? Então esse é o fruto do Espírito. E a palavra de Deus nos mostra que se vivemos no Espírito, no verso 25, andemos também no Espírito. É isso que Paulo coloca, fechando o capítulo 5, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Eu gastei 20 minutos, né? Está ali 20 minutos para falar sobre isso e deveria gastar muito mais. Mas como uma visão panorâmica apenas, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E para terminar, né, para nós não fazermos um capítulo só sobre o que está dentro do sexto capítulo da carta, que é uma finalização, uma doxologia, um término ali daquilo que Paulo trazia aqueles irmãos, eu quero lembrar vocês aqui que no verso 1 do capítulo 6, que são as últimas exortações dele, ali aos Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, né? Vocês têm uma denominação aqui que sempre eu sou espiritual, né? Sois espirituais, encaminhai eu sou espiritual e aí ele na carne. Normalmente é assim que ele se manifesta. Que faça isso com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Não vá com arrogância. Quando alguém precisa de uma correção, de um assunto que precisa ser tratado na igreja, trate, mas com mansidão. Sempre olhando para dentro de si, no verso 4, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro. Ou seja, você vai repreender, você vai ensinar, você vai exortar? Você está pronto para isso? É nesse ponto que o pastor disse que nunca subiu no púlpito para pregar e ensinar sobre temperança. Não estou pronto ainda. Então nós temos que ter sabedoria. Agora, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu cresci pela ação do Espírito Santo, permiti que a minha vida fosse transformada, então com autoridade eu posso ensinar. Certo? É mais ou menos isso que esse versículo 4 aqui, que pauta a minha postura de não pregar sobre esses dois assuntos, enquanto eu não tiver o domínio próprio, segundo a vontade de Deus. Enquanto ele estiver apenas ali em condição intermediária, eu não me sinto autorizado para isso. E Paulo me mostra e me prova que eu estou certo. Ele me ensina aqui que eu de fato tenho que fazer assim. No verso 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeará, isso também ele ceifará. Uma lição simples, mas muito direta, né? Você não escolhe o que você colhe, você escolhe o que você planta, porque a tua colheita vai ser referente ao seu plantio, né? Uma verdade inquestionável. No verso 9, ele traz um versículo que é muito famoso, muita gente guarda esse versículo no coração. Se não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não cansemos de fazer o bem. Benignidade. Benignidade sempre. E não esmorecermos, mantemos a nossa fé, então nós vamos colher no tempo certo, independente de quando seja esse tempo. O verso 11 do capítulo 6 diz assim: vede com que grandes letras o escrevi por minha mão. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o assunto era tão sério que eu mesmo estou escrevendo aqui. Por que letras grandes? Porque vocês sabem que ele tinha uma dificuldade nos olhos muito grande. E então, quando ele escrevia, na maioria das vezes, quase 98% das cartas, dos textos, são amanauenses. São escritores que estão ali junto com ele, homens, né? Que estão ali junto com ele. Lucas provavelmente escreveu algumas das cartas, Trófimo também, e outros que ele usava para que ele ditasse e aqueles escrevessem, e então as cartas eram endereçadas na autoria de Paulo, né? Que é apenas alguém ali, que é como antigamente nós tínhamos o taquígrafo, né? Em que a pessoa ditava ali o que ele queria dizer, e essa pessoa depois escrevia, né? Então é mais ou menos assim que funciona, que funcionou na época de Paulo. E ele mostra aqui. Percebo que estou com os olhão aqui, vocês lembram dos meus olhão, né? Inflamado, dolorido, com dificuldade para enxergar, e quando eu escrevo com letrona grande. Pra vocês entenderem que sou eu que estou escrevendo, viu? Não é ninguém aí que está mandando mensagem no meu nome, não. Sou eu mesmo.
E por fim, queridos, no verso 17, ele volta aquilo lá do começo do capítulo 1, quando ele busca uma confirmação da autoridade dele como apóstolo. Essa carta foi uma reada, né, uma chacoalhada no povo, e ele termina mostrando, e eu faço isso porque eu tenho autoridade. Olha o que ele escreve aqui, ó. Desde agora ninguém me inquiete. Escuta quietinho aí e aprende. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você quer autoridade maior que essa? Não tinha, né? Paulo é um homem fantástico. Nos ensina muito. Ama muito o Evangelho. Ama muito o povo a qual Deus colocou nas mãos dele. E ele não tem medo de falar o que o povo precisa escutar. E no fim ele despede, né, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Queridos, 25 minutos, mas fizemos então o capítulo 5 e o capítulo 6. Que o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus possa permitir que você, ao fazer essas leituras, com essa pequena ajuda que eu trouxe para vocês, vocês possam compreender a essência do cristianismo. Gálatas é a carta magna. Carta magna significa constituição da Igreja de Cristo. Tá certo? Não foi promulgada, mas assim nós consideramos, porque ela traz ali tudo aquilo que você precisa saber sobre o amor de Cristo naquela cruz e o que nós devemos fazer na sequência. Tá bom? Que tenha sido de bom proveito para vocês. Nós vamos nos falar mais na sequência. Outros estudos virão. Fiquem na paz do Senhor.